Todas as células fazem isso, tá certo? Então, o que seria, por exemplo, um atrofiamento de um órgão? É justamente a autofagia, tá? Eita, eu errei aqui, não é esse outro. Deu para entender, gente, o que é a autofagia? Deu sim, deu sim. Fácil demais, né? No dia a dia da vida de uma célula, a autofagia permite destruir organelas celulares desgastadas e reaproveitam alguns de seus componentes moleculares. Então, ó, os lisossomos eles também vão servir como um certo reciclador, tá? Então, alguns aqui, algumas células mortas que estão morrendo, o próprio lisossomo ele já se encarrega de destruir aquela célula, tá? E utilizar apenas aquela parte boa, e aí a célula pode sofrer algum tipo de regeneração. Em outros casos, não. O lisossomo digere toda a célula, depois vem o macrófago e engloba o lisossomo e ele vai ser reaproveitado, tá certo? Então, a autofagia ela também vai servir para a limpeza, certo, de alguns restos celulares que possam estar, células doentes, células mortas, que possam estar pelo organismo. O processo de autofagia se inicia com a aproximação dos lisossomos na estrutura que vai ser eliminada. Então, por exemplo, uma determinada parte da célula ela vai ser eliminada. Então, o lisossomo chega lá e começa a liberar as enzimas digestivas, tá? Até que ela comece a se degradar. Tá certo? Dúvidas? Nenhum. Aqui, ó, um exemplo aqui da questão da célula do cérebro, Jonas, que você falou. Uma célula nervosa do cérebro, por exemplo, formada em nossa vida embrionária, tem todos os seus componentes, exceto os genes. Com menos de um mês de idade, uma célula do nosso fígado, a cada semana, digere e reconstrói a maioria dos seus componentes. Tá? Então, quanto mais regenerativo for o órgão, maior autofagia essas células realizam. Tá? Bacana, bacana. Doenças degenerativas, né? Não sei se você já ouviu falar em ELA, que é a esclerose múltipla Já, já. amiotrófica, que foi a doença do Stephen Hawking. Então, toda doença degenerativa, o nome já está dizendo tudo, está degenerando. Então, isso ocorre devido à ação lisossômica nas células. Então, um Alzheimer, o Alzheimer é uma doença degenerativa. Os próprios lisossomos que vão degenerando os neurônios. E aí você vai perdendo as capacidades nervosas. Tá certo? Então, passando dos lisossomos, a gente chega nos peroxissomos, que também são bolsas membranosas que contêm alguns tipos de enzimas digestivas. São muito parecidos com os lisossomos, tá certo? Mas não são lisossomos, porque o lisossomo ele vai fazer o quê? O lisossomo ele vai digerir mesmo, ele vai destruir resto de células, vai destruir partículas e tudo mais. Nesse caso, o peroxissomo ele vai existir algumas enzimas neles que vão servir para desintoxicar algumas células, tá? Então, veja, os peroxissomos, além de conterem enzimas que degradam gordura e aminoácido, tem também grandes quantidades de enzimas catalase, que é quem vai fazer a degradação do álcool. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? Então, é mais ou menos assim a estrutura do peroxissomo. Tá? Dentro tem a enzima catalase, que a gente vai ver essa reação agora. Então, vejam. A catalase, que é a enzima que está dentro do peroxissomo, converte o peróxido de hidrogênio, popularmente conhecido como água oxigenada, tá? E água e gás oxigênio. Então, ele converte a água oxigenada em água e gás oxigênio. A água oxigenada se forma normalmente durante a degradação de gordura e aminoácido, mas em grande quantidade pode causar lesões às células.
Tá? Então, quando a célula está digerindo ali a gordura e alguns aminoácidos, eles formam a água oxigenada. Tá certo? E aí a catalase, o que é que ela vai fazer? Ela vai quebrar a água oxigenada em partículas de água e partículas de hidrogênio de gás oxigênio isolado. Tá certo? Então, ela faz essa quebra para que a célula não sofra com a intoxicação devido ao peróxido de hidrogênio. Tá certo? Apesar das descobertas recentes envolvendo os peroxissomos, a função dessas organelas no metabolismo celular ainda é pouco conhecida. Entre outras funções, acredita-se que participam dos processos de desintoxicação celular. Tá certo? Então, o peroxissomo é porque ele não está mostrando aqui, mas ele também tem enzimas que vão degradar o álcool quando uma pessoa bebe, por exemplo. Então, o álcool, quando ele entra dentro das células, né, ele pode ser também degradado por enzimas dos peroxissomos. Por isso que ela participa do processo de desintoxicação. Dúvidas? Não. Não. Tranquilo? Não. Deixa eu ver aqui quem é que a Ana está falando comigo. Realismo, glioxissomos. Já é outra organela, tá? Em vegetais, todas elas, glioxissomos, lisossomos e peroxissomos, é tudo bem redondinho, tá certo? Então, os glioxissomos, eles vão ocorrer em vegetais. As células das folhas e das sementes em germinação possuem peroxissomos especiais, conhecidos como glioxissomos. Na célula das folhas, essas estruturas atuam em algumas reações do processo de fotossíntese relacionados à fixação do gás carbônico. Tá? Então, o glioxissomo, gente, ele vai ser uma organela que ele vai auxiliar a fixação do gás carbônico na folha. E a gente sabe que na fotossíntese, a folha dos vegetais, elas absorvem o gás carbônico. Tá? Nas sementes, essas organelas são importantes na transformação de ácidos graxos, que são gorduras, em substâncias de menor tamanho, que acabarão sendo convertidas em glicose e utilizadas pelo embrião em germinação. Então, a gente tem dois processos dos glioxissomos. Um, nas folhas, que é com a fixação do gás carbônico, tá? Na célula, e o outro é na semente, com a transformação de partículas de lipídios em glicose, que será utilizado para a produção de energia do embrião. Como vocês sabem, a semente ela guarda o embrião da planta, tá certo? Então, todas essas são as características do glioxissomos, que é essa organela responsável aí nos vegetais. Tá, gente? Dúvidas? Não. Então, glioxissomos aí também é uma organela, ó. É a mesma coisa do peroxissomo. A diferença é que peroxissomo a gente encontra no animal e glioxissomo a gente encontra no vegetal, tá? Citoesqueleto eu vou deixar para final, porque é grande. Centríolos, vamos ver centríolos. Peraí, centríolo ele faz parte do citoesqueleto, então a gente não vai ver isso agora. Pronto, mitocôndrias, respiração. Aí, viu, gente? São plastos, cloroplastos, são cloroplastos. Pronto. Vamos ver agora uma das organelas mais importantes da célula, se não for a organela mais importante da célula, né, que é a mitocôndria. Então, como funções básicas, a gente tem a mitocôndria na produção de todos os processos energéticos celulares, né, a produção de energia, a produção de ATP, tá, é dada pela mitocôndria, tá certo? E a respiração celular.
respiração celular, vocês sabem que é o processo que produz energia. Então, um está atrelado ao outro, tá certo? Relembrando, a mitocôndria é aquela organela que ela foi originada, né, acredita-se que as mitocôndrias elas foram originadas a partir do englobamento de células maiores, né, lá na formação da origem das células. Então, células maiores começaram a englobar células menores, tá? Essas células elas conseguiam fazer seu próprio tipo de produção de energia, e aí, com essa produção, ela conseguia também produzir energia para aquelas células maiores que aqui só realizavam um certo tipo de fermentação, né? E quando a gente estudou a evolução do metabolismo, a gente viu que primeiro tem o processo de fermentação, que é um processo muito simples, e depois vem o processo de respiração, e depois vem o processo de fotossíntese. Então, é assim que o metabolismo ele vai evoluindo. Então, como foi que as mitocôndrias surgiram? Então, na realidade, as mitocôndrias são células que têm a capacidade de produzir energia através da respiração celular, ou seja, elas produziam energia a partir do oxigênio, tá? E da... Agora eu me perdi. Oxigênio e glicose. Tá certo? Então, as mitocôndrias elas absorviam a glicose do ambiente e o oxigênio e produziam energia a partir da respiração. Então, células maiores, fermentadoras, que tinham um metabolismo mais primitivo, englobaram as mitocôndrias. E como essas células maiores, fermentadoras, elas não tinham estruturas para digerir a mitocôndria, o que foi que aconteceu? A mitocôndria começava a fazer tanto produzir energia para a própria mitocôndria, como começar a produzir energia para aquela célula maior que englobou a mitocôndria. E assim deu origem às células eucarióticas que temos hoje, tá certo? Lembrando que esse processo foi importante para a evolução das células eucarióticas animais e vegetais. Então, se você está com alguma dúvida ainda sobre esse assunto, vai lá naquele slide que a gente viu sobre a origem das células que você vai se lembrar, tá certo? Lembrando que as células eucarióticas animais, a gente vai ter mitocôndrias, e na célula eucariótica vegetal, a gente vai ter tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, tá certo? Então, dá uma lida lá naquela aula. Se precisar assistir alguma videoaula sobre essa origem, dá uma volta lá para você entender, tá? E aí, foi assim que acredita-se que a mitocôndria surgiu. Alguma dúvida com relação a isso, gente? Não, nenhuma. Nenhuma, né? Isso aí a gente já sabe, porque a gente já vem estudando muito, né? Então, elas foram descobertas ó, em meados do século XIX. Durante décadas, sua existência foi questionada por alguns citologistas. Durante 1890, foi demonstrada de modo incontestável a presença de mitocôndrias no citoplasma celular. O termo mitocôndria vem do grego mitos, fio, e condros, cartilagem. Surgiu em 1898, possivelmente, como referência aos aspectos filamentosos e homogêneos cartilaginosos dessas organelas em alguns tipos de célula, quando observado ao microscópio. Então, aí essa questão dos filamentos cartilaginosos só são mais evidências de que esta célula eram pequenas estruturas que foram englobadas no processo evolutivo. Tá certo? Então, é só um pouquinho aí do descobrimento dessa organela. As mitocôndrias, cujo número varia de dezenas até centenas, dependendo do tipo de célula, estão presentes praticamente em todos os eucariotes, sejam animais, plantas, algas, fungos ou protozoários. Então, as mitocôndrias, elas, sem dúvidas, é aí a organela mais importante dos eucariotes. Tá certo, gente? Dúvidas? Show, não, nenhuma. Então, a gente vai ter mitocôndria em todo eucariote. Tá certo? Todo. Estrutura da mitocôndria. Vejam como ela é bem parecida, a gente dá uma resgatada aí daqueles conteúdos anteriores. Vejam como ela tem uma membrana externa. Deixa eu pegar um lápis aqui. Ó, essa parte vermelhinha, ó,
é a membrana externa. Parece uma cápsula bacteriana mesmo, tá vendo? Ela tem uma membrana externa e dentro, ó, a gente tem uma membrana interna, tá? Essa é a membrana interna, fazendo esse zigue-zaguezinho. Tá vendo? Então, ó, as mitocôndrias são delimitadas por duas membranas lipoproteicas semelhantes às demais membranas celulares. Então, o que é que acontece? Que a célula, quando ela foi englobada, quando uma célula engloba outra, não forma uma vesícula. Então, vejam só, é mais ou menos assim. Ó, deixa eu tentar desenhar aqui para vocês. Então, aqui eu tinha a bactériazinha, ó, com a sua membrana, tá? Aí, uma célula maior, ela chegou aqui e englobou essa bactéria, tá? Então, aqui eu teria, no caso, a membrana externa, que seria essa, e a membrana interna, que seria essa, no processo evolutivo. Então, por isso que a mitocôndria ela tem duas membranas. Porque uma, no caso, seria a membrana do próprio ser, que foi englobado, e a outra seria a membrana que se fundiu aí no processo de fagocitose. Tá certo? Então, essa é a origem dessas duas membranas. Enquanto a membrana externa ela é lisa, a membrana interna possui inúmeras pregas, ela é pregueada. Isso é o que a gente chama de cristas mitocondriais, tá certo? Que se projetam para o interior da organela. Aí o interessante, pessoal, é que quando a gente vai para o interior da organela, o que é que a gente encontra? A gente encontra ribossomos, a gente encontra DNA próprio e a gente encontra grânulos que liberam toxinas. Todas as estruturas de células bacterianas. Então, são todas essas evidências, certo? Que vão me mostrar que as mitocôndrias realmente foram englobadas no processo evolutivo das células, certo? Então, essas são as estruturas básicas, ó. Dupla membrana, membrana interna e membrana externa, tá? Membrana interna com pregas, que a gente chama de cristas mitocondriais, tá certo? E dentro dela, a gente vai ter ribossomos, dentro, né, da matriz mitocondrial, e o DNA próprio. É o que a gente chama de DNA mitocondrial, tá? A cavidade interna das mitocôndrias é preenchida por um fluido denominado matriz mitocondrial, onde estão presentes diversas enzimas, além de DNA e RNA e pequenos ribossomos, e substâncias necessárias para a produção e fabricação das próprias proteínas da mitocôndria, tá certo? Então, a mitocôndria é como se ela tivesse um metabolismo próprio, tá? E o metabolismo da célula no geral, depende do metabolismo da mitocôndria. E que metabolismo é esse? A respiração celular, tá certo? Fixem bem esse conteúdo sobre mitocôndria, porque quando a gente for estudar metabolismo, a gente vai estudar muito sobre isso ainda, tá? Origem da mitocôndria eu já falei, não foi? Isso aqui eu vou falar ainda na próxima aula. E para terminar, eu vou só relembrar a vocês como é o processo de respiração celular, né? Então, como é que acontece? No interior da mitocôndria ocorre o processo de respiração celular, que eu vou utilizar, no caso, o gás carbônico, ou o gás oxigênio e a glicose, tá certo? Então, quando eu me alimento, a glicose passa para dentro da célula, essa glicose ela é quebrada, né, ainda fora da mitocôndria. Depois que essa glicose ela é metabolizada, vocês vão ver que pequenas estruturas vindas da glicose passam para dentro da mitocôndria, onde vai encontrar o oxigênio, e aí vai reagir, né, vai acontecer uma reação química transformando o oxigênio e aquela glicose no gás carbônico e na água. Então, o processo de produção de energia é justamente esse, onde eu utilizo glicose e oxigênio para formar gás carbônico, que é um resto metabólico, água que será reabsorvida, até porque vocês sabem que toda reação química no nosso corpo tem que acontecer com a presença de água, e
a energia, que é a molécula responsável por fazer com que eu me movimente, com que a gente realize o nosso metabolismo, tá certo? Então, a energia liberada na respiração celular é armazenada em uma substância chamada de ATP, que é a adenosina trisfosfato. E onde é que está essa energia, professor? Está nas ligações entre os fosfatos. A gente vai ver tudo isso também quando a gente for estudar metabolismo. Quando a célula precisa utilizar energia, um fosfato se desprende e a energia é liberada. Tá? Então, essa energia se difunde para todas as regiões da célula, fornecendo energia para as mais diversas atividades celulares, e o processo de respiração celular será melhor explicado na seção do metabolismo energético. Olha aí, parece até um comercial. Dúvidas, pessoal? Nenhuma, Riado. Tranquilo, né? Então, próxima aula eu volto para falar de mitocôndria, porque ficou muito vago. E é isso. Tchau. Show. Valeu, valeu, valeu. Tchau. Tchau.